Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei em qual horário você vai ver esse vídeo, mas eu senti muito que eu tinha que gravar esse vídeo para vocês e cá estou eu. Vou contar um pouco sobre a minha história, justamente para passar uma mensagem para vocês. Eu não sei se você está passando por algo parecido ou se você precisa escutar isso, mas em algum momento da minha vida eu precisei e eu escutei essas palavras de outra pessoa e agora eu quero que você escute. Vamos lá. Então, para começar, eu não fui criada pelo meu pai. O meu pai, ele, não sei por qual motivo, até hoje ainda não entendi essa parte, mas ele não me criou. Então, eu fui criada pelos meus avós maternos. A minha mãe também, na correria do dia a dia, acabava que não conseguia ser tão presente assim na minha vida. Mas enfim, eu fui criada da forma como tinha que ser. Nada saiu do planejado, tudo de acordo com os planos de Deus. Fui criada pelos meus avós, a senhora Maria e o senhor Bartolomeu, que me criaram com muito zelo, com muito carinho, graças a Deus. E enfim, passou um tempo. Eu sempre tive essa curiosidade de saber quem era o meu pai, mas ao mesmo tempo eu nutria dentro de mim um rancor muito grande por ele, muito grande mesmo. E ao ponto de quando eu era criança eu ter vontade de me formar, fazer algum curso que me permitisse ser policial para prender meu pai porque eu queria maltratá-lo na cadeia. Era esse meu pensamento de criança. É meio doido, mas eu tinha uma tristeza tão grande, uma dor tão grande que eu confundi essa dor com raiva. Só que não era raiva. E eu precisei amadurecer muito ao longo dos anos para perceber isso. Aos 21 anos, 21 anos mesmo, eu conheci o meu pai pela primeira vez. O vi pessoalmente. Conheci ele, a mãe dele e uma prima minha. Vi os três. Só que aquele dia o meu coração estava tão fechado que eu não tratei os três bem. Não tratei, não permiti que eles se aproximassem. Então, mesmo estando ali no lugar em que eu estava, tendo aberto essa porta para começar a conhecê-los, eu não consegui abrir a porta completamente. Não tratei eles muito bem, fui até o local que a gente tinha combinado de se encontrar, mas a raiva ainda falava mais alto, a dor ainda falava mais alto. Eu não conseguia ver meu pai como um ser humano em evolução. Eu conseguia ver ele como uma pessoa que me feriu. E isso talvez foi algo que atrasou o meu processo de perdão. Passei alguns anos sem vê-lo até que me formei na faculdade. Passei na tão sonhada OAB, na prova da OAB, para quem faz direito sabe que é uma luta para passar. Alguns passam rápido, outros demoram muito tempo. Eu não demorei tanto tempo, mas foi um período de muita ansiedade, um período em que eu me sentia muito nervosa o tempo todo, muita pressão. Eu queria sair da faculdade com a minha OAB, consegui, mas eu não passei, da primeira vez eu não passei na segunda fase, então tive que refazer a segunda fase, aí que eu consegui passar. Nesse período entre uma segunda fase e outra segunda fase, acho que na verdade esse período todo de preparação para a OAB foi um período muito sufocante, mas enfim, passei, ok, me mudei de cidade e vim pegar minha carteira da OAB aqui nessa cidade em que eu resido atualmente. E eu convidei o meu pai. Na época eu não queria, se dependesse de mim, o meu vínculo, o meu contato com meu pai e a família dele teria findado ali no ano em que eu o conheci. Eu teria acabado. Mas eu conheci uma pessoa que insistia comigo: você precisa perdoar o seu pai. O seu pai te trouxe aqui. Se Deus escolheu essa pessoa para ser seu pai, porque ele precisa ser seu pai. Você precisa perdoá-lo. Existe algo que você precisa aprender com esse perdão. E como era uma pessoa que eu admirava muito, e em certa parte continuo admirando, eu acabei por seguir esse conselho.
E eu segui esse conselho e chamei meu pai. Falei, vem na minha OAB, vou pegar minha carteira da OAB, vocês estão convidados, vocês e sua família. E, de fato, eles foram. Eles foram na minha cerimônia de entrega da OAB. Não cheguei a tirar foto com eles esse dia, mas eles estavam lá, eles estiveram lá. E, enfim, depois disso, esse dia também ainda com aquela dor, aquela tristeza, aquele rancor, ainda deixei tudo isso falar mais alto, não deixei o perdão sobressair e não tratei meu pai muito bem. Esse não foi o dia em que tudo virou flores, não foi o dia em que ficou tudo bem, muito pelo contrário. Ao final da cerimônia vi ele, a mãe dele e a nora dele e não tratei eles bem. Foi um momento muito ruim, me arrependo muito, mas passou. Vida que segue, tudo bem. Tudo bem não, né? Porque no final deu tudo certo, mas nesse dia não foi tudo bem, enfim. Mas ali eu já senti meu coração destravar um pouco, porque por um momento eu pensei que eles não fossem ir, por causa da minha apreensão inicial. E eles foram, eles fizeram esse esforço e eles estiveram lá. E isso me deixou feliz. No final, quando eu os vi lá, e uma parte de mim ficou feliz vendo eles lá. E isso começou a quebrar meu coração, não tanto. Começou a quebrantar o meu coração, mas ainda teve essa intempérie. Passado algum tempo, 1 ano exatamente, eu pensei, pronto, agora fim da relação com meu pai, não quero mais vê-lo, ele que tinha que me procurar, ele que tem que pedir perdão, ele que tem isso, ele que tem aquilo, ele que me abandonou, né, porque ele não me pediu perdão por isso. E eu pensava assim, que ele tinha que me pedir perdão porque ele era o culpado, porque isso, porque aquilo. E eu inventava 1000 desculpas para não assumir a responsabilidade que agora é minha. Tá, ele me abandonou. O que eu vou fazer com isso? Agora eu vou atribuir a responsabilidade pelo perdão para ele ou eu vou tomar essa responsabilidade que é minha? E depois que eu passei a me comunicar com algumas pessoas que me ensinaram melhor sobre perdão, que me mostraram isso na prática, eu percebi que eu já havia perdoado pessoas que fizeram coisas piores comigo. Por que eu não conseguia perdoar meu pai que simplesmente foi embora? Olha, isso é grave. Sim, é grave, mas existem coisas piores. O perdão é muito lindo. E eu falei, se o meu pai me mandar mensagem, dessa vez vai dar tudo certo. E ele me mandou mensagem. Isso foi semana passada. E eu já tava com o coração mole, já tava orando muito, um período de muita conexão com Deus. Você pode chamar do que quiser, conexão com o universo, conexão com Deus, conexão com o Criador. Eu falo Deus pela minha fé. E ele me mandou essa mensagem. E eu prontamente respondi, olha, tal dia vocês estarão em casa? E ele disse, sim, estaremos em casa. E eu falei, pois eu vou ir. E nós marcamos e eu fui. Eu me desloquei da minha cidade para a cidade dele e eu conheci a minha família. Foi o melhor dia da minha vida. Isso eu falo sem o menor medo de errar. Foi o melhor dia da minha vida. Conheci toda a minha família. Eu conheci tios, tias, primos, os filhos de criação dele. Conheci sobrinhas, né, que são os filhos dos filhos de criação do meu pai. E eu me senti muito feliz. E eu ia me identificando em certas coisas com pessoas que eu nem conhecia. E foi um momento muito lindo para mim. Ao meu ver, foi perfeito. Porque tinha atributos meus que eu não conseguia identificar com a família que me criou.
ninguém entendia. Giovana, por que você faz isso? E eu vi, domingo eu vi, eles fazendo a mesma coisa. E olha que interessante, eu fiquei impressionada, porque eles não me criaram. E mesmo assim, eu tenho atributos que são muito parecidos com eles. Eu faço coisas de forma muito parecida com eles. E eu fiquei tão feliz de finalmente me identificar, de finalmente estar junto com pessoas que fazem parte de mim. Isso, a minha família também que me criou, sou muito grata a eles. Nós temos uma excelente relação, faço questão de vê-los sempre, sempre, sempre. Mas eu fiquei me perguntando por que eu me neguei isso tanto tempo? Por que eu me neguei fazer parte de uma família tanto tempo? Porque acaba que isso sou eu me negando. Eu podia ter perdoado meu pai há mais tempo. Eu podia ter ido até eles há mais tempo. Eu podia fazer parte daquela família há mais tempo, mas eu não fiz, o meu orgulho não me permitiu. Por mais que de vez em quando eu trocasse uma ou outra mensagem com a minha avó, né, a mãe dele, eu ainda não sentia que eu tinha perdoado totalmente, mas esse dia eu senti. Por mais que eu dissesse, eu já perdoei meu pai, eu amo meu pai, eu ainda não sentia isso. Mas esse dia eu senti. Eu senti amor por cada uma daquelas pessoas que estavam ali, que me receberam tão bem. Eles fizeram um almoço, compraram coca, toda a família se reuniu na casa da mãe do meu pai e foi maravilhoso. Conheci todo mundo, todos eles me trataram muito bem e eu fiquei muito feliz. E a minha reflexão foi, por que eu me privei tanto tempo disso? Isso me fez tão bem. Eu podia ter tido isso há mais tempo se eu não fosse tão arrogante, se eu não fosse tão ignorante, se eu tivesse perdoado há mais tempo, se eu não fosse tão orgulhosa. E é isso, fica a reflexão. Você tem se privado de alguma coisa? Do que você tem se privado? O que você pode fazer para evoluir? Vou trazer mais conteúdos como esse e beijo, tchau!